Sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do NP Agro. Hoje, sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025. Nós estamos aqui no ritmo da COP30 lá em Belém. A COP começou, já temos notícias aí relativas à COP. A gente teve o lançamento do nosso Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que foi uma iniciativa do Brasil. Já mais de 50 países aderiram ao fundo, alguns deles, como a Noruega, já inclusive anunciaram aportes nesse fundo. Então foi a notícia até agora mais importante que a gente viu de Belém. Nós estamos aqui conversando às 11h35 da manhã. O presidente Lula do Brasil acabou de discursar, mais uma vez lembrando dos esforços aí do mundo para descarbonizar a sua economia e mostrando que o Brasil pode ter um papel fundamental nesse processo. É uma oportunidade também para o agro brasileiro mostrar suas práticas aqui sustentáveis. Enfim, a gente tem agricultura regenerativa, várias outras ações aí que empresas e governo estão destacando nesse encontro da FAO. Tem muita coisa lá acontecendo, tem muita notícia. Eu separei aqui para a gente poder falar um pouco sobre a posição da FAO em relação à COP. Ontem, interessante aqui, uma entrevista com o Zavez Ahed. Ele é diretor de Clima, Biodiversidade e Meio Ambiente da FAO. A FAO, a Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Ele deu uma entrevista, eu recebi aqui essa entrevista, para falar o que a FAO espera da COP, né? E nessa entrevista é interessante, claro, o Café, ele começa lembrando aqui que nós temos aqui 700 milhões de pessoas no mundo que ainda passam fome, infelizmente, não é isso? Quer dizer, então é um problema grave e que os extremos climáticos já começam a afetar a capacidade de agricultores, pescadores, criadores, enfim. Então ele começa falando de uma ameaça distante, é um problema que já está acontecendo. Os extremos climáticos já estão desestruturando a produção de alimentos e a agricultura, e com isso a posição da FAO na COP é uma posição importante aqui para o nosso setor. Então perguntaram para o Cavé quais são as principais prioridades da FAO para a COP30. E aí diz o Cavé: nossa mensagem central é simples. Sistemas agroalimentares sustentáveis e resilientes são essenciais para a ação climática e fundamentais para garantir segurança alimentar e nutricional para 1,2 bilhão de pessoas que deles dependem, né? Desculpa. Então está aqui. Por isso a FAO está comprometida em apoiar os países nas negociações lá da COP, colaborar com a presidência da COP na agenda de ação e tentar, de alguma maneira, incluir os sistemas agroalimentares nessa discussão. Aí vem aqui dizendo o nosso diretor de Clima, Biodiversidade e Meio Ambiente da FAO, né? Ele fala, bom, vamos lá, uma das coisas importantes, isso a gente já viu muita gente reclamando, né? Quer dizer, a questão de redirecionamento de recursos de financiamento climático para soluções agroalimentares, né? Para ampliar a sua escala e maximizar o impacto. Ele lembra, por exemplo, que atualmente apenas cerca de 4% do financiamento climático para o desenvolvimento chega aos setores produtivos de alimentos, ou agricultura, pecuária, pesca e florestas. Então é um percentual muito baixo que ele acha que precisa mudar. Diz ele, a COP é um momento decisivo para reafirmar que a agricultura e os sistemas alimentares são a principal linha de defesa contra a crise climática. Não é isso? Quer dizer, então ele diz, a agricultura e os sistemas alimentares devem estar no centro das discussões sobre adaptação e mitigação, resiliência, perdas e danos e financiamento climático. É também uma oportunidade de fortalecer o papel das florestas, promovendo o manejo integrado do fogo, proteção dos ecossistemas e garantindo que os países tenham recursos para administrar e conservar as florestas de forma sustentável. Então, essa é a mensagem principal aqui que a FAO traz para a COP30 de Belém. Não dá para discutir agricultura ou florestas também sem envolver povos indígenas. A FAO faz essa ressalva, mas de qualquer forma eu reafirmo aqui, quer dizer, é uma oportunidade grande para o Brasil mostrar o que tem feito
nessa área de produção sustentável, e não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. O Brasil é um exemplo de agricultura regenerativa, a pecuária regenerativa também, enfim, nós temos modelos sustentáveis para muita gente, esses serão os modelos que prevalecerão no futuro aqui no campo brasileiro. Então, boa sorte a todos nas discussões lá em Belém, que a COP30 seja um sucesso e que o agro seja ouvido. Muito bom. Outro assunto, só que eu não queria deixar de falar aqui nessa manhã de sexta-feira, é que hoje também veio a notícia, finalmente, de reabertura do mercado da China para a carne de frango do Brasil, né? Vamos lembrar que vários países, vários mercados suspenderam as importações de carne de frango do Brasil em maio. Em maio a gente teve a confirmação do primeiro foco de influenza aviária de alta patogenicidade aqui no Brasil. Foi um caso isolado, inclusive, mas confirmado em Montenegro, no município do Rio Grande do Sul. Isso foi em maio. Fizemos todas as ações de controle, governo, empresas, governo federal, governo estadual, enfim. O caso foi esperado rapidamente. Muitos países já começaram ali já no fim de junho, né, julho, a reabrir as suas portas aí para a proteína brasileira. A União Europeia e China ficaram para trás. A União Europeia já anunciou há algumas semanas a reabertura, faltava a China, e esse anúncio da reabertura chinesa veio nesta sexta-feira. Pessoal aí, então, da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, ficou animado. As exportações até resistiram bem a esse período de alguns embargos temporários, então a gente continua com exportações firmes, e com a volta das compras chinesas, a expectativa, evidentemente, melhora. Então, a gente teve essa boa notícia aqui pela manhã. Outra coisa que eu queria destacar, os balanços aí das empresas abertas, ligadas ao agro, eles começaram a ser divulgados, então a gente já teve aí alguns resultados importantes, mas eu quero destacar aqui os resultados de Minerva Foods. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, foi muito bem no terceiro trimestre desse ano, com recordes aí de receita líquida, com recorde de EBITDA, enfim, muito bem ainda a Minerva se beneficiando daquela situação de escassez de oferta em países importantes, né, de carne bovina, como é o caso dos Estados Unidos, e de uma situação um pouco mais confortável, aliás, bem mais confortável aqui no Brasil e na América do Sul. Então, a Minerva Foods tem operações em vários países, foi muito bem no terceiro trimestre, com as exportações gerando todos esses recordes. Acho que são os assuntos principais que eu queria destacar hoje. Espero que todos tenham um ótimo fim de semana. Muito obrigado e até a próxima.